Esse é o Asus VivoBook Pro 15, notebook voltado para usuários profissionais, que é algo bem difícil de se achar no Brasil. E eles trouxeram uma boa quantidade de configurações, tanto Intel como Ryzen, e ainda a opção de comprar com ou sem o chip gráfico dedicado. Aqui a gente tem a opção da GTX 1650 ou a RTX 3050. Hoje a gente vai dar uma olhada na versão i5 11300H com a RTX 3050 e 16 GB de RAM, que você encontra pelo menor preço lá no boletando.com, a nossa comunidade de promoções. Sendo uma máquina voltada para usuários profissionais, ela irá priorizar pontos que não costumam ser uma prioridade para os notebooks gamer. Começando pela portabilidade, aqui temos 1,7 kg, ou seja, bem próximo dos ultra finos. Se a gente comparar com um notebook gamer, principalmente da categoria de entrada, aí a gente já tem máquinas que passam dos 2 kg. Só que ele não vai tão bem na parte do acabamento. Muitos usuários profissionais preferem um notebook mais elegante, mais bem acabado. Não é bem o caso aqui. O que predomina é um corpo em plástico, você terá apenas a tampa em metal. Então não deixem as fotos te enganar, ele é bonitinho sim, mas não vai ter aquele acabamento premium. Já na tela ele entrega o que muitos usuários profissionais pedem, uma boa qualidade unido a um brilho alto. Mas eu tenho uma crítica, a tela é fosca. Quem trabalha com edição sabe que uma tela fosca, apesar de afastar os reflexos, piora a qualidade da imagem. Outro ponto que me incomodou na usabilidade foi a cor escolhida para o teclado. Teclados na cor prata, para quem não sabe, são bonitos de olhar, mas ruins de usar. O teclado é bom, mas a cor prata dificulta enxergar a depender da iluminação do ambiente, mesmo ele sendo retroiluminado. Já o touchpad é legal e tem um bom tamanho. Na conectividade a gente tem acertos e erros. Temos porta Thunderbolt na versão Intel, mas o leitor de cartão de memória é micro SD. E além de ser micro SD, não é de alta velocidade. Então eles não ajudaram muito os editores de vídeo de plantão. Além disso, ele não tem porta de rede. Os alto-falantes são medianos, sem graves. Eu não esperava que fossem bons, mas levando em consideração o público dessa máquina, seria interessante se fossem acima da média, mas pelo menos são melhores que os alto-falantes dos notebooks gamer de entrada. Por dentro, infelizmente, não temos muitas opções de upgrade. A memória RAM é soldada, ou seja, você já tem que escolher a quantidade de memória RAM que você quer ao comprar o seu modelo, e você só tem um slot M2, então você só pode trocar o SSD M2, que já vem de fábrica. E na bateria, ele apresentou um bom resultado, com 7 horas de duração no uso leve em streaming de vídeo. No desempenho, é importante lembrar que esse não é um notebook gamer. Dá para jogar, mas eles priorizaram a portabilidade, então a performance ficará abaixo de máquinas gamer mais pesadas e acima de alguns ultrafinos. O power do processador ficou dos 45 watts usando o modo turbo, então ficamos aí com o power padrão, nada acima do normal. Isso quando apenas o processador é usado. Quando usamos a GPU em paralelo, esse power tende a cair. Então, o desempenho do processador dessa máquina vai ficar aí um pouco acima dos i5 Final H da geração passada. Logo, ele aí não vai impressionar tanto. Em edição de vídeo, ele já fica com o desempenho próximo de outras máquinas com a RTX 3050. Então, não temos muitas surpresas. Nos jogos que a situação complica, a Asus limitou o power da RTX 3050 em 50 watts. Então o desempenho será próximo da GTX 1650, ou seja, você terá uma GTX 1650 só que com Ray Tracing e DLSS. Mas dá para jogar tranquilamente se você não se importa com essa perda de desempenho e também não se importa em habilitar o modo turbo, que faz bastante barulho. Bora adiantar uma dúvida que eu sei que vocês vão ter. Qual é a melhor versão? A versão Intel do VivoBook ou a versão AMD Ryzen? Bom, a versão AMD, pessoal, tende a ter uma maior duração de bateria, mas não terá o Thunderbolt. E assumindo que a Asus não favoreceu nenhuma das versões, o desempenho da versão AMD tende a ser melhor no uso profissional, principalmente
se compararmos com a versão i5. E a versão Intel pode ser um pouco melhor nos jogos. A moral da história é a seguinte, pessoal. Esse é um notebook voltado para quem quer fugir dos gamers. Não quer aquela máquina com aparência gamer, quer mais portabilidade e não se importa com um desempenho um pouco inferior para atingir essa portabilidade. Só não confundam o VivoBook Pro 15 com o notebook Premium. Ele é um notebook profissional com a pegada custo-benefício dos gamers de entrada no quesito acabamento. Ou seja, ele é um notebook profissional de entrada. Se você quer algo mais premium, aí eu já iria de MacBook M1, Avel B11 ou até o próprio ZenBook da Asus, se você não precisa muito de poder de processamento e uma GPU dedicada. Todos serão superiores no geral em relação ao VivoBook Pro, mas também poderão ser mais caros. E se você quer poder de processamento, não liga para portabilidade, aí você pode ir nos gamers, como o Dell G15, que tem até uma tela de qualidade legal nas versões RTX 3060, o Legion 5i se você não importa muito com a tela, ou até a nova linha Hybe da Avel, né? Eu vou deixar os links na descrição. Vou ficando por aqui, um abraço.